longo dos anos, a história do desenvolvimento de Itajubá se mistura e se confunde com as diversas culturas que se encontraram aqui em nossa cidade, solo fértil para suas ideias e receptividade calorosa a todas as culturas. Com esta série Cultura em Foco, vamos dar destaque a algumas das raízes culturais de nossa cidade. Hoje falaremos sobre as origens italianas que aqui se instalaram e contribuíram para o crescimento de Itajubá. E para isso, nada melhor que os próprios descendentes de italianos contem essa história. Eu sou Menotti Caradia Filho, sou descendente de italiano, sou a terceira geração. Sou o filho caçula, temporão, do meu pai, que era filho caçula, temporão, que era filho do meu avô, caçula e temporão. Então, eu tenho essa sina de ser caçula e temporão na família, né? E eu, hoje, com a minha idade, eu regulo com pessoas que são, assim, tipo, tataranetos dos meus avós e dos meus avós, não, dos meus tio-avós, né? Dos irmãos do meu avô. Os que têm mais ou menos a minha idade, são, na verdade, tataranetos, é uma quinta geração. Eu hoje sou presidente do Círculo Italiano de Itajubá. O Círculo Italiano, todos os meses, a gente fazia, antes da pandemia, a gente fazia um jantar, convidava os membros do círculo para participar, um jantar por adesão, né? E a prefeitura municipal, a Câmara Municipal, quando a gente conseguiu que eles elaborar um projeto e apresentar para eles do monumento que a gente pretende colocar, do imigrante, foi criado o Dia do Imigrante Ítalo-Itajubense pela Câmara, que é o dia 2 de junho, que é o dia da Itália, né? O dia que a Itália se tornou presidenciável e tal, que deixou de ser monarquia. E esse dia é muito comemorado na Itália. E aqui em Itajubá é o Dia do Imigrante Ítalo-Itajubense. E vou falar um pouquinho da imigração dos italianos aqui em Itajubá. Eles vieram para cá no final do século XIX, com a unificação da Itália, quando houve muita perseguição lá por terras, né, que o rei estava reunificando a Itália, então ele requisitava terras das famílias, dos latifundiários e tal. E aí os varões eram perseguidos, então minha família, especificamente, veio para cá fugindo dessa perseguição. Aqui em Itajubá, o fato de ter vindo os italianos para cá foi porque a cidade, na época, eles tinham um interesse muito grande aqui, primeiro pelo clima, que era muito parecido com as regiões italianas, aqui da Serra da Mantiqueira, tal. E também pelo empreendedorismo da cidade. Era uma cidade que estava numa fase abolicionista muito intensa, fervilhando de ideias, e as pessoas eram muito criativas aqui nessa época, e o que possibilitava uma fermentação de ideias e que possibilitava muito desenvolvimento. Tanto que o desenvolvimento da cidade se confunde muito com essa vinda dos italianos para cá. Porque esses italianos que vieram para cá não vieram para substituir mão de obra escrava no cultivo do café, mesmo porque aqui não existia o cultivo de café. Eles vieram mais como mão de obra especializada. Médicos, sapateiros, funileiros, arquitetos, mestres de obra, né? Industriais, vieram para fazer a América aqui em Itajubá, e que onde dava a possibilidade é onde já tinha um grupo de italianos fermentando as ideias aqui, que eram os Castagnati, os Mitidieri, os Ciancio, e esses italianos que já tinham chegado aqui primeiro
e começaram a atrair os Chiaradia, os Gargaglione, os Macelli, os Consoli, e esses italianos foram vindo e criando essas possibilidades de desenvolvimento para a cidade, o que fez com que a cidade virasse, numa certa época, a Manchester do sul de Minas, com um número de indústrias e de tantas coisas interessantes que foram criadas aqui. Então, uma coisa que caracteriza muito a migração italiana em Itajubá é essa mão de obra especializada que veio para cá. Não foi a mão de obra para substituir a mão de obra escrava no cultivo de café, como aconteceu no estado de São Paulo e mais no sul do Brasil também. Aqui foi mais para empreendedorismo mesmo. João Otero Diniz, meu nome. Vim para aqui em Itajubá em 1958 como militar. Servi no 4º Batalhão de Engenharia de Combate. Por mais de uma vez, casei com itajubense e fui comandante do próprio quartel onde eu vim servir. Eu fui comandante de 85 a 88. E acabei, no final das contas, vindo morar definitivamente aqui em Itajubá. Fui eleito presidente da Academia Itajubense de História, com muita honra, com muita satisfação. Até hoje, comando a história de Itajubá. Eu recebi esse convite para falar alguma coisa sobre a Academia Itajubense de História e, sobretudo, a imigração italiana no Brasil e Itajubá. A Academia Itajubense de História se destina exatamente a falar sobre a história de Itajubá. Engenheiros aqui, de famílias tradicionais que foram incorporadas à Academia Itajubense de História. A imigração italiana, vamos falar no Brasil de um modo geral, ela se intensificou desde 1880 até 1930, foi o grande envolvimento dessa imigração. Nós tivemos esse fluxo bastante grande de Itajubá, de italianos, que deu um desenvolvimento muito grande à cidade. Itajubá, sem dúvida nenhuma, deve aos imigrantes italianos o seu grande desenvolvimento, particularmente no comércio e na indústria de um modo geral. Quase toda a indústria, nós tínhamos à testa um italiano. Algumas curiosidades que eu gostaria de frisar é o seguinte: nós tivemos duas vertentes de italianos aqui em Itajubá. Uma que desembarcou no Rio de Janeiro e penetrou pelo centro de Minas até chegar aqui ao sul. E a outra que desembarcou em Santos e se infiltrou por São Paulo e vindo parar aqui também no sul de Minas. Uma coisa curiosa é o seguinte, que o governo brasileiro estimulou a vinda dos imigrantes para o café, para o desenvolvimento do café. Mas, por curiosidade, bem, o italiano aqui não se localizou no desenvolvimento, na plantação de café, e sim na parte, repito, na parte industrial e na parte comercial. E isso se intensificou, repito, depois quando houve gradativamente as leis que foram emancipando o escravo, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre e finalmente a lei áurea. Isso determinou a extinção da mão de obra. Com isso o governo estimulou, inclusive pagava, vejam bem, pagava a passagem do italiano para vir para cá. E depois, com o seu trabalho, o italiano retribuía o dinheiro da passagem que lhe foi dada para ele vir para cá. Mas um detalhe interessante também que eu gostaria de falar, que o italiano era conhecido como colono, porque o italiano, ele vinha com a família para cá, diferente, por exemplo, da imigração portuguesa. O português deixava sua esposa, seus filhos em sua terra natal,
e vinha sozinho para cá. Já o italiano fazia questão de trazer, desembarcar de um modo geral, com toda a sua família para cá. E com isso o Itajubá cresceu muito, porque veio para cá e emprestou a prática que eles traziam de lá da Itália, né? Eu quero também outra coisa salientar, o seguinte, que não existia ainda a Itália como país. Posteriormente a Itália foi unificada, foi criado o país Itália. E muita gente desiludido com os problemas socioeconômicos da Península Italiana e tudo, resolveram vir para cá, formar uma novo país para eles, não é? Então, isso é que eu queria falar sobre a geração italiana aqui em Itajubá. Meu nome é Antônio Claré Consoli, eu sou nascido em Maria da Fé, mas vivi muitos anos aqui em Itajubá e sou descendente de italianos dos 4 lados. Todos os meus avós eram italianos. E a Itália é uma paixão para todos, a maioria do povo brasileiro, porque a influência da imigração italiana, a influência dos italianos foi muito grande, através de seus trabalhos, através da música. E evidentemente nós que somos descendentes, nós temos assim essa paixão pela Itália. A ideia da fundação de um círculo italiano aqui em Itajubá partiu de várias pessoas, mas principalmente de uma que conseguiu aglutinar vários descendentes de italiano numa primeira reunião. E esta pessoa é o Dr. Antônio Francisco Sturino. O Sturino, ele convidou Giovanni Trotta, que prontamente aceitou a ideia e decidiu trabalhar para que essa fundação do círculo se concretizasse. E se concretizou com o nome de Círculo Ítalo-Brasiliano de Itajubá. Várias eram as ideias. E uma que vingou logo de início foi a confecção de um livro que contasse a história dos imigrantes italianos que vieram para Itajubá. Conseguimos fazer um livro fisicamente bem feito, com 437 páginas, aproximadamente a história de 90 famílias, em números redondos, e aproximadamente cerca de 400 biografias. E cada história dessa conta a saga, a coragem dos imigrantes que vieram para a nossa terra. Eu recomendo a todas as pessoas da nossa cidade que adquiram um volume deste livro, porque a história dos imigrantes italianos em Itajubá se mistura com a história da cidade. O Menotti é hoje o presidente do nosso círculo italiano. Nós já tivemos 3 presidentes, o primeiro, Giovanni Trotta, o segundo, Dr. Sturino, e o terceiro, que está na última etapa da gestão, que é o Menotti Queradia. E do meu lado, da minha família, eu tenho Consoli, no sobrenome, do lado de minha mãe é Chiarini, e tenho também, do lado da minha nona paterna, Cinquetti. Então, dos meus antepassados que vieram para Itajubá foram essas 3 famílias, Consoli, Chiarini e Cinquetti. Minha bisnona, como dizemos em italiano,
que era cônsule, veio da Itália já viúva e chegou no Brasil no dia 16 de setembro de 1897. É longa a história dessas 3 famílias, mas elas se confundem com todas as outras famílias que vieram para Itajubá. Cada um contribuindo com a sua própria forma, com o seu próprio caráter, com as suas próprias especializações para a grandeza da nossa cidade de Itajubá. A migração aqui na cidade se deu por volta do século XIX, meados do século XIX, logo depois da unificação da Itália. E o que atraíram os itajubenses, os italianos para Itajubá foi a ebulição de ideias que tinha aqui, a efervescência de ideias, né, abolicionistas inclusive, e já um grupo de italianos que tinham vindo para cá, porque a cidade estava com tudo para expandir na época. Isso atraíram os italianos que não vieram para substituir mão de obra escrava do café, como aconteceu no estado de São Paulo. Para cá veio a mão de obra especializada, né? Veio funileiros, sapateiros, chapeleiros, médicos, arquitetos e industriais, pessoas voltadas para o empreendedorismo, que foi o que ajudou a desenvolver a cidade. Então a história da cidade também se confunde muito com essa vinda da imigração italiana para cá. Nós observamos que Itajubá deve muito aos italianos, aos imigrantes que aqui chegaram, porque aqui deixou a experiência que faltava à nossa cidade. Nós entendemos que Itajubá era um pequeno logradouro e não tinha gente especializada. E o italiano chegou aqui e emprestou com o seu comportamento, seu caráter, sua experiência, suas especialidades, trouxe para Itajubá o que serviu para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Eu também queria acrescentar o que o Menotti falou, que havia um desgosto muito grande na Itália, problemas socioeconômicos, a unificação recentemente tinha ocorrido, e muitos estavam desgostosos porque perderam terras, etc., e vieram para cá. E, particularmente, o governo de São Paulo estimulou a vinda, porque pagava as passagens dos imigrantes italianos para cá, e em troca depois o imigrante trabalhando devolvia o dinheiro da passagem. Houve muito atrito também, porque, vejam bem, os proprietários de terra entendiam que o italiano tinha que fazer o que o negro fazia. Então, trabalhar até tarde, exigindo determinadas tarefas que não eram compatíveis para quem vinha de fora, habituado àqueles critérios de pontualidade, etc, etc. E com isso houve alguns atritos entre os italianos e os proprietários de terra, e alguns até desgostosos retornaram para aqui. Mas isso não foi aqui, né, Coronel? Foi mais no estado de São Paulo, no desenvolvimento, mais na agricultura. O curioso é que para cá vieram, como foi enfatizado, mais voltados para a indústria, para o comércio, né? Então, os hotéis, a própria indústria de massa, tudo. Os italianos aqui se concentraram mais como os industriais e não como agricultores. A fala do nosso presidente Menotti Caradia e do nosso secretário Coronel João Antero Diniz foram palavras assim muito bem colocadas, e eu gostaria de acrescentar, referindo-me ao nosso lançamento do livro, que ficou a cargo, o evento ficou a cargo do Menotti Caradia e de Márcia Ferrini. E eles conseguiram montar dentro do Clube Itajubense algo que representou muito a imigração para Itajubá. Os painéis colocados, uma fonte de água,
como se diz? Barreira. As barreiras foram assim de uma representação que para todas as pessoas que ali chegavam pareciam ver o imigrante italiano dentro do nosso país, porque representou muito essa forma do italiano viver. E não poderia deixar de mencionar o nome desses dois integrantes do Círculo, na época já, e hoje o Menotti, presidente do Círculo, essa representação que foi feita dentro do nosso clube itajubense para o lançamento do livro. Na época, inclusive, a cônsul veio nos visitar e ela ficou muito impressionada com a quantidade de imigrantes. Ela chegou a dizer que era o maior volume de imigrantes, a maior colônia do interior de Minas, que ela nunca tinha visto tantos imigrantes juntos. Estava em torno de 650 pessoas dentro do clube, e todos descendentes, alguns italianos, inclusive, porque nós temos alguns italianos aqui na cidade, né? Parece que a topografia aqui de Itajubá, com as elevações, lembra muito o norte da Itália, os Alpes italianos. E também a região da Basilicata, né, do Monte Polino, tem muito a ver associa muito com o próprio de Sapucaí. Sim, associa muito com o clima e o relevo, né? Sim. Outra pessoa que, aí individualmente, que deixou assim um ar de Itália aqui, foi uma figura chamada Primo Capello. Primo Capello sentava-se à frente de sua bomboniera e cantava, tinha uma voz bastante forte, e cantava aquelas músicas italianas, como a gente sentia como uma dor que ele sentia da saudade da terra natal. A cultura italiana aqui na cidade, num passado, assim, meados do século XX, mais ou menos, era muito intensa, tanto na arquitetura como no comércio, na indústria, né? No ensino, na hotelaria, era tudo meio que dominado por italianos. Só que com o tempo os mais velhos foram indo embora, os descendentes se formando e indo embora daqui, foi ficando, e as famílias se diluindo muito, foi aumentando muito essa disseminação, né, das famílias, e deixou de ter aquela característica do passado, que tinha aquelas reuniões de festas de família, que se reuniam várias famílias para fazer festa, quando chegava um italiano de fora, eram convidados os outros italianos. Tinha uma família que todos os domingos reunia um grupo de várias famílias no sítio deles para fazer as massas e passar o domingo lá. Então essas coisas se perderam com o tempo. Hoje, o Círculo Italiano, o que a gente quer? A gente quer resgatar essa história, né? Trazer de volta essa cultura italiana e atrair os jovens descendentes para isso. Então, primeiro a gente fez o livro. Nós recriamos a festa de San Genaro, que foi uma festa que ocorreu no passado e deixou de existir. Nós recriamos a festa. Infelizmente esse ano não teve por causa da pandemia, mas é uma festa que está fazendo muito sucesso na cidade, atrai bastante público. E futuramente, num futuro bem próximo, nosso projeto é colocar um monumento ao imigrante italiano, no fundo, aqui em Itajubá. Quem não gosta de uma bela macarronada, de uma música italiana, de um bom vinho, de um gelato, e tudo isso tem na festa. Né? A influência é muito grande. A influência é muito grande. Então, é uma festa com culinária, a cultura, a cultura, a culinária e a música, né? Tudo. E o congraçamento. O congraçamento das pessoas.
Então acaba que vira uma festa para o dia de São Januário é 19 de setembro. Então a gente aproxima o próximo fim de semana, quando não cai, né? Esse ano, que infelizmente dia 19 caiu no sábado, nós não pudemos fazer a festa. Itajubá tem entranhado a coisa italiana também no nome de ruas importantes, Marcelli, Chiaradia e outros nomes de italianos que deixaram marca muito profunda na história de Itajubá. Dos cônsules aqui tem 4 ruas. Cônsules também, Eugênio Cônsul, uma rua bastante expressiva, né? Então, de qualquer forma, a cultura e os costumes italianos influenciaram muito o itajubense. E talvez seja por isso que existe esse grande congressamento, essa grande vontade de pessoas que chegam até nós do círculo, perguntando se nós vamos dar continuidade nessa festa. Várias pessoas vêm, e sim, pessoas que não são descendentes de italianos e que tiveram assim, uma satisfação muito grande de poder participar de um encontro como esse, que nós fizemos em 2018 e 2019. E 2020, infelizmente, não foi possível fazer. Mas está dentro do programa do nosso círculo. A gente parou um pouco com essa pandemia, com as nossas reuniões, a gente andou fazendo umas reuniões meio virtuais, mas não fica muito mais difícil, né? Porque o italiano, ele gosta de festa. As nossas reuniões geralmente são festivas, né? Sim, muito festivas. Muito festivas. Então a gente não dá para fazer, não tem como fazer aglomeração. E a diretoria, ela é uma diretoria grande, ela tem presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, diretor de patrimônio, diretor vogal, diretor social, diretor cultural, né? Somos 10 pessoas. Já virou uma aglomeração, então não dá para ficar fazendo reunião assim. Mas logo vai passar e a gente vai voltar, se Deus quiser, e Ele quer. Acho que poderia acrescentar também com relação a, você falou aí, da arquitetura. Nós temos algumas arquiteturas aqui em Itajubá deixadas por italianos. Poderia me ajudar aí a lembrar de algumas? A própria Câmara, né, municipal. O Portal do Batalhão. Portal do Batalhão, a estação ferroviária, né? tudo de autoria de italiano. Agora, aqui em Itajubá a gente teve, infelizmente, alguns prefeitos que não eram itajubenses, não tinham a nossa memória, que acabaram com a nossa memória, demolindo certas coisas em prol de... né? E também a gente teve muita enchente aqui, o que acabou com muitos documentos, muitas fotografias, né, foram perdidas durante essas grandes enchentes que teve aqui em Itajubá. Eu acho que talvez Itajubá não seria o que é hoje se não tivesse vindo os imigrantes italianos para cá, né? E sem contar também com a receptividade que os italianos tiveram ao chegar aqui. Né, foram muito bem recebidos e dali para cá, né, com toda aquela cultura que foi miscigenando, inclusive as pessoas através dos casamentos, né? Isso aí foi importante também durante a vinda dos imigrantes para Itajubá. Como o coronel falou, a cidade ela era deficiente de mão de obra especializada. Tinha um fervilhamento de ideias, tinha aquela vontade de acontecer, né? O pessoal era muito aberto para novidades e numa época de muita efervescência de ideias, mas não tinha como praticar. E a vinda dos imigrantes italianos é que favoreceu essa prática de colocar em prática todas essas ideias e essas coisas que
o itajubense tanto almejava, né? A gente mexendo com a história vê a evolução quando chegaram, antes dos italianos chegarem, e depois aquela eclosão, aquele Boom, né? boom de desenvolvimento que Itajubá teve com a chegada dos italianos aqui. E foi muito importante, sem dúvida nenhuma. E tinha uma coisa também, os europeus aqui, na época que, não só os italianos, mas os europeus de uma forma geral, dominavam a cidade, inclusive tinha alguns judeus na época, né? Eles tinham uma mentalidade assim, vamos trazer o progresso para enriquecer com ele. Por isso a cidade progrediu muito. È stato un piacere poter riunirci qui per parlare un po' delle nostre antepassate. Una buona notte a tutti, un buongiorno, una buona sera.